Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, que acompanham os vídeos. Meu muito obrigado. E para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez ou que ainda não se inscreveram, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, então quero convidar a todos a darmos início a mais uma apresentação aqui no nosso canal Esperança de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, esse título, Aeróbica Espiritual, deve ter deixado muita gente intrigado, para não dizer outra coisa, não é verdade? Esse título foi baseado, essa apresentação se baseou numa mensagem que eu recebi numa rede social que eu participo. E essa mensagem, ela tinha a seguinte frase que eu achei muito interessante. Problemas difíceis treinam a nossa mente. Exercícios difíceis treinam o nosso corpo. Pessoas difíceis treinam o nosso coração. Mas situações difíceis, tempos difíceis, treinam o nosso espírito, treinam a nossa alma. Eu vou deixar aqui a mensagem para que vocês possam assistir e já regresso. Então, nós vamos perceber que esta aeróbica espiritual, esse exercício constante que necessitamos fazer em todos esses campos que eu vou narrar, parte por parte desta mensagem, aqui nesta apresentação, ela tende a nos trazer uma mensagem, um subsídio, para que todos nós possamos nos elevar. Então eu pensei exatamente nisso, que vai auxiliar como subsídio para que nós possamos meditar sobre essas situações todas, várias que acontecem na vida de cada um, e principalmente também motivar ao bate-papo amigo, não é? Aquele bate-papo gostoso de trocando de ideias, cada um colocando a sua posição, as suas situações. Então eu acho que vai ser uma apresentação muito gostosa para os grupos, principalmente, mas também em termos de meditação para aqueles que decidirem assistir e pensarem sobre a mensagem desta apresentação. Então vamos lá? Muito bem, vamos então iniciar, desenrolar essa apresentação começando pelo esforço, pelo exercício de preparação física. Então, os exercícios difíceis que realizamos, a preparação física que realizamos, que deve de estar sempre presente em nossas vidas, elas nos trazem um melhor condicionamento, nos preparando melhor para um dia de trabalho, um dia de atividades. Então o exercício físico prepara o nosso corpo para a nossa própria vida, a nossa existência aqui na Terra. Ou seja, cada um de nós precisa se exercitar. Através desse preparo físico, desses exercícios, algumas vezes mais difíceis, outras menos difíceis, é importante também visualizar a faixa etária, não é? A realidade de cada um, a condição física de cada um, mas ela traz uma melhor preparação, uma preparação para nós em termos de músculos, tendões, a parte, o coração com os pulmões, tudo funciona melhor e nos deixa melhor preparado para uma jornada de trabalho, muitas vezes exaustiva, como eu falei. Uma outra situação também é que ela nos traz, o exercício físico nos traz bem-estar, não é verdade? Nos traz aquela alegria, aquele prazer, um bem-estar que é gerado pela produção de hormônios que são importantes no nosso dia a dia, como por exemplo a dopamina, não é? Ou seja, é o hormônio que nós sentimos aquela alegria, aquele prazer depois de um exercício físico, de uma corrida, de uma caminhada, de uma academia, não é verdade? Mas nós não vamos nos estender muito nessa parte. Dando seguimento, vamos falar agora sobre os problemas que encontramos no nosso dia a dia para resolver.
problemas em casa, não é? Nas famílias, como sempre temos, problemas no trabalho, problemas em obrigações, como por exemplo pagar as contas. E todos nós temos contas para pagar. E isso gera problemas no nosso dia a dia. Mas se pensarmos, toda essa situação vai nos obrigando a buscar soluções. E nós vamos pensando em quais recursos será necessário para resolver, solucionar esse problema, pessoas que poderão nos ajudar. Tudo isso vai, através do nosso raciocínio, irá buscar as soluções melhores para cada situação, em casa, no trabalho, as contas, enfim. E todo esse treinamento que vamos realizando, buscando as soluções, traz um efeito muito interessante, que é de acelerar o nosso raciocínio. Nós vamos raciocinando de uma forma mais rápida frente a problemas muitas vezes inesperados. Nós vamos buscando a solução, pessoas, recursos na busca da solução daquele problema inesperado e vamos percebendo que cada vez de uma forma mais rápida, mais ágil, vamos encontrando a solução. Ou seja, nós vamos realizando o que podemos chamar de uma aeróbica mental. É um treinamento mental. Para problemas do nosso dia a dia, vamos exercitando a nossa mente. E não é uma grande verdade isso. A nossa mente ela jamais deve de ficar parada, estagnada. Nós sempre devemos realizar algum tipo de exercício mental, assim como falamos do exercício do corpo físico. A nossa mente também precisa ser exercitada. Agora vamos falar sobre as pessoas difíceis, não é? E todos nós nos relacionamos muitas vezes com pessoas difíceis dentro de casa, na família, no trabalho. Em diversas situações vamos encontrar pessoas difíceis. Essas pessoas, muitas vezes, com o seu jeito, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, elas nos contrariam e muitas vezes até nos irritam, não é assim? Mas essas pessoas que agem desta forma, de uma forma em geral, elas não fazem isso para nos irritar, nos contrariar, nada disso. Elas agem assim, pensam e agem desta forma porque este é o jeito delas. Nós precisamos ter esse entendimento. E o que é muito natural, cada pessoa tem o seu jeito. Então nós não devemos buscar acreditar que ela está agindo daquela forma exatamente contra nós, ou seja, como se fosse uma questão assim de perseguição que muitas vezes acontece. Vamos pensar que é o jeito dela. Claro que o jeito de pensar, a forma de agir, jamais deve de prejudicar a nossa sociedade, com certeza, seguindo os preceitos de nossa legislação, ou seja, o jeito, as coisas que uma pessoa faz, ela deve de ser coisas lícitas, é nesse sentido que falo. Este relacionamento difícil servirá para treinar o nosso coração. Vamos observar que muitas vezes nos contrariamos e nos melindramos ao menor sinal, não é assim? Então, muitas vezes observamos essas pessoas que temos relacionamento difícil e começamos a julgar elas como não merecedoras de consideração, de respeito, e de forma alguma devemos agir assim. Vamos, através desta reflexão, buscar nos modificar e muitas vezes precisamos dar um tempo para a pessoa. Precisamos até, muitas vezes, um determinado tempo nos afastarmos daquela pessoa para que possamos meditar e nos acalmar. Então aí começamos um novo processo, que é buscar esse controle emocional. Precisamos nos controlar emocionalmente, em verdade. Porque não podemos, ao menor sinal de contrariedade, nos melindrarmos, nos irritarmos e devolvermos uma carga densa e negativa contra aquela pessoa, que muitas vezes pode já estar passando por uma situação difícil, o que deixa elas em um estado pior do que se não estivéssemos junto. Então nós estaremos prejudicando junto com ela e não sendo prejudicados. Veja a inversão da situação.
Então, este treinamento, esse pensamento, esse controle emocional, nós vamos dando mais atenção em como reagimos frente à contrariedade, vamos controlando o nosso emocional, não permitindo gerar sentimentos negativos, não é? Eu até já fiz uma apresentação sobre sentimentos e emoções, que é muito interessante. Convido todos a buscar esse vídeo, a assistir, é muito interessante sobre a geração de emoções e sentimentos positivos e o que permitimos de emoções e sentimentos negativos, o quanto que nos traz prejuízo. Então, todo esse trabalho emocional, esse controle emocional, nós vamos observar que todos nós somos aprendizes, aprendizes do coração e aprendizes de nossa mente também. E esta é uma grande verdade. Muito bem, então agora vamos falar sobre o que eu acredito ser o ponto-chave desta apresentação, o ponto principal, que são as situações difíceis, os tempos difíceis em nossas vidas que nos exigem bastante atenção. Então, todos nós passamos por situações, por tempos difíceis, não é verdade? E elas geram grande preocupação, abatimento, frustração, ou seja, elas nos empurram para baixo muitas vezes, nos deixando abatidos. Mas precisamos reagir. E nós precisamos, nessa reação, colocarmos mais atenção no nosso caminho, nas coisas que acontecem, nas coisas que fazemos, sermos mais proativos frente à busca de soluções dos problemas. O que é importante é não deixar muitas vezes um problema pequeno ou até de médio tamanho se transformar num monstro, num grande problema de difícil solução. E isso muitas vezes acaba gerando em nós graves enfermidades, muitas vezes nos colocamos em situações de dívidas financeiras. Observem como é importante termos atenção e proatividade no nosso caminho. Uma outra situação que muitas vezes acontece, percebemos que nessas situações nós precisamos, nessa atenção, nessa proatividade, colocarmos mais disciplina, não é? Muitas vezes nós ouvimos essas situações, coloca disciplina, coloca foco na sua vida, nas coisas que você faz. Não deixe problemas crescerem. Busque logo a solução, corra atrás de recursos ou de pessoas, como eu falei anteriormente, na busca dessa solução. E vamos buscando através de pessoas, de recursos, utilizando o nosso raciocínio, não deixar este problema crescer, pois ele realmente vai trazer grande prejuízo no nosso andamento, na nossa vida. Então veja as palavras-chave dessa parte tão importante. Colocarmos atenção, proatividade e disciplina, buscando resolver as situações difíceis de uma forma mais rápida. Muito bem, eu quero trazer aqui agora um exemplo prático de o que pode acontecer quando uma pessoa permite se deixar cair, se deixar levar pelo abatimento, pelo desânimo, ou seja, tudo que há de negativo, o que pode nos prejudicar em nossas vidas. Vou falar aqui agora sobre uma situação das pessoas que habitam as ruas, as pessoas moradoras de rua. Muitas vezes, quando estamos na rua, na cidade, somos abordados por essas pessoas. E é normal nos sentirmos inseguros e até nos afastarmos dessas pessoas. Mas quem sabe se fizermos o contrário, ou seja, se formos conversar com esta pessoa, levando algum alimento, algum agasalho, não é verdade? Isso é muito importante. Eles precisam muito disso. E principalmente precisam sentir que estão vivos. Precisamos agir com essas pessoas como se elas fossem pessoas normais como são. Ou seja, e não uma pessoa, um indigente, um morador de rua, não é? Ou seja, uma pessoa ruim, nada disso. Então vamos aproveitar o momento onde entregamos um alimento, entregamos uma roupa, algum agasalho, e vamos começar a fazer algumas perguntas. Vamos conversar, vamos fazer um pequeno bate-papo com essa pessoa.
E você vai se surpreender como muitas vezes eu me surpreendi, porque muitas vezes eu fiz estas perguntas a eles. Comece a perguntar sobre família. Se eles têm família, aonde está a família deles? Se eles têm alguma profissão, você vai se surpreender com as respostas, como eu me surpreendi. Então, após esse pequeno bate-papo, aí nós vamos perguntar: mas se você tem família e você tem profissão, por que está morando aqui na rua? Não é? É uma coisa assim tão óbvia. Se você tem família e tem profissão, por que está morando aqui na rua? Então, as respostas que eles nos trarão, veremos assim, iremos perceber o quanto a história nos traz muita tristeza, muita amargura, abatimento, decepção, incompreensão. Nossa, você vai se acreditar nesse projeto, nessa sugestão de se aproximar e conversar com essas pessoas, pode nos trazer e nos trará uma grande lição de vida. Precisamos colocar o nosso coração nesse projeto, colocar o nosso coração nessas ações, nessas atitudes. Vamos produzindo emoções e sentimentos positivos, pois quanto mais treinarmos essas atitudes, esses pensamentos, colocando o nosso coração em tudo aquilo que fazemos, vamos perceber que, apesar de termos ainda princípios cristãos frágeis, pautados pela nossa consciência, que muitas vezes ainda está um pouco anestesiada pela nossa sociedade ainda tão materialista, se nós conseguirmos reagir e buscarmos esse objetivo de colocarmos o coração em tudo que fazemos, vamos percebendo que a nossa alma vai se elevando. Gradativamente ela vai ficando cada vez mais elevada, porque estaremos agindo segundo a nossa consciência e com o nosso coração carregado de sentimentos positivos. Vamos nos elevando. Esse é o objetivo. E quando estamos agindo no bem, vamos percebendo que muitas vezes vamos ficando mais preparados, inclusive, para situações difíceis, tempos difíceis e nossa própria história, a nossa própria vida. Olha aqui que interessante, eu posso colocar até que é o ponto-chave, é o objetivo desta apresentação, para que possamos, através desta prática, com pessoas que estão passando em situação difícil, colocando o nosso coração, a nossa consciência, emoções e sentimentos positivos, vamos nos elevando e ficando mais preparados para encarar as nossas próprias situações difíceis. Veja que interessante. Ou situações que virão. Então estaremos mais preparados. E quanto mais elevarmos o nosso coração, mais estaremos também, não podemos deixar aqui de falar, mais estaremos amparados pelos anjos amigos, pela espiritualidade superior, pois já estamos colocando em prática os ensinamentos que Jesus nos colocou, ou seja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha aqui os mandamentos tão simples e que repetimos todos os dias, mas que muitas vezes é tão difícil de colocar nas nossas vidas, colocar dentro da família, dentro de casa, no trabalho, em todas as situações, ao encontrar um morador de rua. Veja como não é fácil para todos nós esses ensinamentos, mas precisamos, com atenção, com disciplina, com proatividade, vamos colocando em prática. E trago aqui também uma situação muito interessante, que já vou relatar. Observe essa situação. Pega fogo na casa de um vizinho, na rua. Essa casa está em chamas. E o vizinho desesperadamente tenta apagar o fogo da sua casa. Nós devemos fazer, dando um exemplo, de ir até a casa do vizinho e buscar auxiliar a apagar este fogo. Por quê? Fazendo isso, estaremos trazendo um benefício para o nosso vizinho.
mas também seremos beneficiados. Pois se esse fogo for trazido pelo vento, ele não pode atingir também a nossa casa? Então vamos observar assim que é muito interessante esse ensinamento. Nós precisamos sempre dar o primeiro passo, auxiliando as pessoas difíceis. E este exemplo da casa de nosso vizinho pegando fogo, ela é fantástica. Parece que não temos nada a ver com aquela situação, mas nós temos também a ver. Nós precisamos entender que tudo geram consequências e a nossa omissão também irá gerar uma consequência. E com certeza, como um reflexo dessa consequência, atingindo a cada um de nós. Então, trago aqui uma frase muito interessante. Já coloquei em algumas palestras. Se as forças do coração não conseguem ainda te motivar ao bem, pelo menos utilize a sua inteligência e haja, pois o próximo atingido pela difícil situação daquele vizinho, a difícil situação de outra pessoa, pode vir a acontecer com você mesmo. Pode a consequência se abater sobre você. Então, use o seu coração ligado na sua razão, no seu raciocínio. Olha que coisa interessante. Quando colocamos o nosso raciocínio e o nosso coração unidos, nós vamos crescer e estaremos realmente com uma projeção de sabedoria. Pois o que é sabedoria? A sabedoria é esta união do raciocínio com o coração, com proatividade. A sabedoria também nos traz ensinamentos sobre a disciplina. Olha tudo aquilo que nós falamos. Colocar atenção em nossas vidas, proatividade, termos disciplina, pensarmos no outro para auxiliar o próximo, pois aquilo que acontece com ele pode vir a acontecer conosco. Todos nós estamos unidos, todos nós estamos ligados em todo o universo, como nós sempre colocamos. Então esses ensinamentos, eles são preciosos. Busque a sabedoria. Busque, se motive a seguir coisas simples, como por exemplo, quando você estiver na rua, for abordado por um morador de rua, trate-o como uma pessoa, trate-o com respeito como um ser humano e pergunte com calma, com muito jeito, sobre a sua família, sobre profissão, e você irá se surpreender. E quanto mais colocar o seu coração e a sua consciência em tudo que fizer, você irá se elevar. Por isso, o título desta apresentação aeróbica espiritual é o treinamento, a preparação da nossa alma, de nós enquanto espírito que somos. Uma preparação para momentos difíceis que estejamos passando ou que possamos passar. Pense nisso. Muita paz. Muito bem, meus amigos, esta é a mensagem. Então quero encerrar esta apresentação agradecendo a todos vocês que assistiram aos vídeos, que acompanham o nosso canal Esperança de Luz. Meu muito obrigado. E para aqueles que acabaram de assistir a este vídeo e que ainda não se inscreveram, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, então quero convidar a todos a nos reencontrarmos em uma próxima apresentação aqui em nosso canal Esperança de Luz. Meu muito obrigado e até lá!